então eu vim aí falar sobre uma técnica que está gerando muita polêmica e muita conversa, muito burburinho. É uma técnica assim, ela é pouco utilizada, mas ela tem muito resultado. Não é uma técnica difícil, é uma técnica assim, pouco usual. Isso aí gera muita conversa, então vamos explicá-la aqui um passo a passo mais ou menos, só para o pessoal ficar por dentro do que seria o famoso Dutching. Para começar, galera, a técnica se chama Dutching, é a técnica que o pessoal tem aplicado aí no Correct Score. A técnica do Correct Score ou do resultado exato, o que acontece? Essa técnica ela surgiu mais na época dos cavalos, o pessoal usa muito isso em corrida de cavalo, porque ela consegue eliminar as possíveis zebras de uma corrida de cavalo ou selecionar um grupo seleto de favoritos. Então o que acontece? O que pega nessa técnica é o seguinte, ela era muito utilizada nesse tipo de mercado e no futebol começaram a utilizá-la agora no futebol. Agora não, já tem um tempo que utilizam no futebol aí, com qual intuito que essa técnica é feita? É o seguinte, você tem aqui, esse jogo aqui por exemplo que eu peguei, é o jogo entre França e Romênia. Está acontecendo esse jogo agora, vai começar ele daqui a pouco, daqui uns 5, 10 minutos vai acontecer esse jogo aí. O que acontece? Eu peguei os resultados aqui. Quais seriam esses resultados aqui de Correct Score? Eu escolhi aleatoriamente? Não, aí que tá. Você não pode chutar esses resultados, falar assim, esse jogo vai ser under, esse jogo vai ser over, esse resultado aqui, vamos supor, um 2-0 é o mais provável. Não, não é assim que você... a jogada é essa. Não é assim que você vai selecionar essa técnica. Você vai em qualquer site de dados, qualquer um, que você tenha confiança, que você acha que os dados são relevantes, ou algum grupo, ou alguém que você pergunte os dados, você tenha confiança, vai falar assim. Você vai ver quais os resultados prováveis. Eu escolhi esses resultados aqui porque são os únicos resultados que tiveram entre França e Romênia. Foram o 0-0, o 1-1, o 2-0, 1-0, 3-1 e 2-2. Quais as características do jogo? A Romênia é um time defensivo, muito defensivo. A França é um time muito ofensivo. Eurocopa na casa da França, tendência a França ganhar, tendência a França querer mostrar serviço, e o que é normal, porque a França é muito melhor. Só que a Romênia tem características defensivas, muito defensivas, então, ou seja, os placares tendem a ser mais magros. E outra coisa, a França vai desfalcada da zaga, então a tendência é ela tomar pelo menos um gol da Romênia e a Romênia tacar um pouquinho e vai conseguir furar a zaga da França, que não é essas coisas. Então vamos lá, escolheu o mercado, chegou lá no CS, escolheu os correct scores aí que você acha provável, que você analisou sendo possível. Vamos supor que a gente pegue esses que são todos usuais aí, são os mais que aconteceu na história do confronto. Vamos descartar esse 2-2 aqui por causa disso aqui, ó, uma odd de 40 e 42. Selecionamos os mais prováveis, então vamos lá. Um 0-0, odd 12, 1-1, 11,5, 2-0, 6,2, 1-0, 6,4 e 3-1, 16,5. Eu acredito que esse jogo a França vá para ganhar. Eu acredito. Olha só, aí já é uma parte analítica. É a estreia da Eurocopa na França, a França como anfitriã jogando contra a Romênia, que é um time bem fraco assim, não tem uma história na Euro. A chave da França é uma das mais fracas, a Romênia que sai o segundo time aí, porque a França depois ainda tem a Suíça na chave dela, se eu não me engano. Então, ou seja, selecionando esse Correct Score, vamos supor que a gente descarte alguns deles. Descarte, por exemplo, sei lá, 1-1. Vamos descartar 1-1, por exemplo. Isso é minha análise. Então a gente pegaria o 0-0, o 2-0, o 1-0 e o 3-1. Vamos supor. Selecionado esses 4 mercados aqui, 1, 2, 3, 4, o que a gente faz? A arbitcancher.com é um site que tem uma calculadora que vai distribuir isso aqui para você. Você pode fazer isso manualmente na Betfair também. Mas vamos supor, você quer fazer um troço mais seguro, vai na arbitcancher.com. Tem só essa? Não.
Academia das Apostas, tem um site que se chama Dutch.com e mais uma infinidade de sites de traders e companhia limitada que oferece a calculadora de Dutch. Então você vai colocar essas odds aqui dos mercados que você escolheu e vai colocar embaixo a stake que você quer, tudo no Webcam, a stake que você quer dividir. Automaticamente ela vai dividir aqui para você conseguir cobrir esses mercados aqui. Primeira coisa, essa técnica, umas falhas dessa técnica, assim, as falhas não, as peculiaridades. Ela não aceita uma stake muito baixa. Então, ou seja, para você cobrir, por exemplo, 1, 2, 3, 4 mercados aqui, eu não fiz essa conta e não abri o Webcam. Mas só de você ver uma odd de 12, 16, 2 de 6, no mínimo aí você ia ter que ter uns 20 e poucos dólares, 30 dólares, só para fazer essa técnica aqui, julgando o mínimo aqui, seria um 4 aqui, um 4 aqui. Então, no mínimo aí você ia gastar uns 20 e poucos dólares nessa técnica, para ter um lucro razoável de uns 26%, 30 e poucos por cento, que é o comum dela quando você cobre resultados. Quanto menos você cobrir, menos você compromete, mais chance você tem de ganhar. Outras peculiaridades da técnica: o over e o under. Você vai escolher o jogo analisando, você vai interpretar se ele é de over ou se ele é de under. Se ele for de under, um jogo de under, você consegue fazer uma variação muito usual dessa técnica, que é o seguinte: você vai pegar um mercado, 3 resultadozinhos bem interessantes para o mercado de under, que seria o 0 a 0, o 1 a 0 e o 0 a 1. Isso num jogo equilibrado, num jogo de under. Por quê? 0 a 0 você lucra, 1 a 0 você lucra, 0 a 1 você lucra. Quando você pega 3 mercados desses, lembrando que a odd do 0 a 0 sempre é muito alta e dessas duas aqui é razoável. Então o que acontece? Numa jogada dessa, se você entrar com valor razoável aí, você pega uma porcentagem maior, você costuma pegar uns 40%, 50%. Porque você vai dividir, pode usar a própria Webcam para dividir, você vai dividir em 3 resultados bem prováveis no jogo de under. O que acontece? Acabou o primeiro tempo, os 45 minutos, e está 0 a 0, você está com um lucro monstro. Por quê? Porque está 0 a 0 e pode acontecer um gol de cada lado que você vai lucrar também. Então a Betfair te devolve um lucro monstro aí. Geralmente fecha-se ao primeiro tempo quando faz essa variação aqui. Outra coisa muito que não falam também, mas é uma variação do Dutch, é como se fosse a técnica inversa do Dutch, que é o bookmaking. O bookmaking consiste no seguinte: você vai fazer a mesma coisa, vai pegar isso aqui, olhou as odds desse jogo da França. Todos esses mercados já foram possíveis, não foram? Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou no mercado lá, 2 a 0 Romênia. Eu acredito que não fique 2 a 0 Romênia. Eu acredito, inclusive, que não fique 1 a 0 Romênia, por exemplo. Então o que acontece? Eu venho, em vez de eu jogar no mercado de back, em vez de eu jogar aqui no back, aqui, igual a gente fez aqui no Dutch, eu venho aqui no lay. O bookmaker consiste em você ir no lay ao resultado inesperado. Então, ou seja, eu escolho aqui, não vai ficar 2 a 0 Romênia. Entro nesse mercado lay. O que acontece? Qualquer outro resultado eu lucro, menos no 2 a 0 Romênia. Ah, mas essa odd aí vai estar uns 25. Beleza. Se você tiver 100, você coloca lá na odd 25 e lucra lá um pouquinho que der, um 4 dólares. Mas aí é a seu critério. É uma técnica assim, você arrisca muito para lucrar pouco, mas com uma segurança muito grande. Entendeu? Essa é a avaliação, é o bookmaking, a avaliação da técnica Dutch, o inverso da técnica Dutch. Então, ou seja, não tem mistério, está mostrado aí. Qualquer dúvida depois vocês podem perguntar, o pessoal que me acompanha no canal ou nos grupos. Então a gente matou mais ou menos o que seria o Dutch, ou técnica do CS, ou técnica do Correct Score, ou técnica dos placares. Ou seja, é o Dutch com variação do bookmaking, com uma variação no jogo de under, 0 a 0, 1 a 0, 0 a 1. Em geral ela funciona assim.
Entendeu? Qualquer dúvida vocês podem perguntar e a gente fica assim, oferecimento Statsme de 9 Clube.